Meus amados, graça e paz são os vossos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre os desejos do coração, amém? Salmo 37,4 fala: agrada-te do Senhor teu Deus, ele realizará e satisfará o desejo do seu coração. O coração, muitas vezes, ele nos leva a pensar, imaginar, a planejar, a executar, nos dá força para trabalhar. Então, a mente humana, ela, junto com o coração, com os desejos do coração, ela consegue nos mover a grandes patamares espirituais e a grande conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre as coisas de Deus e sobre nós mesmos. Então, é um terreno que poucos conhecem, somente Deus conhece o coração e a mente de uma pessoa. Na verdade, ninguém conhece mente de ninguém. Às vezes você está dentro de um ambiente, dentro de um supermercado, está ali com um amigo, uma amiga, um sobrinho, uma sobrinha, um pai, uma mãe, e quem vê lá de longe pensa que você está até mesmo fazendo outra coisa com uma pessoa estranha. Por quê? Porque quem está de fora não sabe o que está passando dentro do coração. Assim, é uma analogia básica para você entender. Às vezes as pessoas olham para você, vê você triste, a sua tristeza é algo íntimo, algo particular, e as pessoas começam a imaginar por que você está triste, por que você está nessa situação. Às vezes você está feliz, é coisa sua, é coisa própria, mas as pessoas querem saber por que você está feliz. Então, ninguém sabe o que se passa no coração e na mente de uma pessoa, a não ser Deus. A Bíblia fala que até os cabelos da sua cabeça, Deus tem a quantia certa, né? Ele fala que ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Então, assim, somos nós diante de Deus. Deus, ele sonda o nosso coração, amém? E nós temos que oferecer esse culto racional conforme ali Romanos capítulo número 12. Então, lá em Salmos 37,4, agrada-te do Senhor teu Deus, e ele realizará os desejos do teu coração. Mas nós temos que ter um culto racional até para oferecer os desejos do nosso coração a Deus. E assim nós vamos levando a vida. Às vezes nós não entendemos verdadeiramente o que está se passando, né? Até mesmo com nós mesmos. Mas aos poucos nós vamos orando, nós vamos glorificando, nós vamos exaltando a Deus. E Deus vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, conforme aquilo que nós pensamos, imaginamos, planejamos. Amém? Assim é a nossa vida. A nossa vida, quem nos conhece é Deus. Ele é o nosso Criador. Homem nenhum conhece outro homem. Às vezes eu dou um conselho ou direciono uma pessoa por causa de uma revelação, mas eu não te conheço, eu não sei de onde você veio, eu não sei para onde você vai. Quem conhece você é o seu pai. Eu não te conheço. Na verdade, o sumo sacerdote e o sumo pastor é Jesus Cristo de Nazaré, conforme todo o livro de Hebreus. O que Deus dá aos seus sacerdotes, aos seus filhos, aos seus pastores, às suas pastoras, aos seus profetas, aos seus diáconos, amém? Dentro da casa do Senhor, bispos, apóstolos, seja quem for, são simplesmente picos de revelações a respeito de uma determinada situação. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: então me fala o que é. Olha, eu não sei, quem sabe é você, ué. O que Deus está te dando aqui é uma revelação para você orar e ver até onde você vai, conforme a sua própria mente. Às vezes Deus revela ali um pico de uma porção pequena daquilo que o ser humano pensa. Ele só dá uma direção. A revelação é para te dar uma direção. A revelação é para fazer você pensar. A revelação é para fazer você tomar uma posição. A revelação é simplesmente para você direcionar a sua vida. Mas o pastor não sabe quem você é. O pastor não sabe tudo da sua vida. Né? Ele só sabe aquilo que Deus revela. A Bíblia fala assim que as coisas em ocultas, aquilo que ninguém vê, é para Deus.
Agora, as coisas reveladas são para os homens. Então, nós revelamos aquilo que o Espírito Santo nos dá ali, a revelação, para falar a essas pessoas. Então, nossos dons espirituais é comandado pelo Espírito Santo. Na verdade, nós não temos nenhum dom espiritual. Todos os dons são do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos dá essa capacidade de falar com pessoas. Mas sempre para a edificação, para a transformação. Sempre para a edificação, para o crescimento espiritual e sempre para algo que está no coração da pessoa, mas o pastor só aponta uma direção. E a pessoa que tem que orar, louvar, glorificar, exaltar, até Deus colocá-la de pé naquela situação que o próprio Deus quer. Por isso que Deus fala, ensina o meu povo o caminho que deve andar. E às vezes nós vamos falar em revelação. Amém? Esses dias chegou uma pessoa dentro do gabinete e Deus revelou até o nome da igreja que ela queria ir. E aí Deus falou, fala para ela não ir para essa igreja, por causa disso e disso, por causa de facções. Então, falei, você está querendo ir para a igreja tal. E falei o nome. Olha, de lá eu já fui. E essa igreja, ela é meio dividida, né? Ela se divide de tempos em tempos. E aí dei toda a explicação espiritual, mas foi uma revelação. Cabe a ela tomar essa decisão ou não, de ir ou não para aquela igreja. Porque há igrejas, amados, que têm a cobertura espiritual, onde há uma preocupação de altar, um fogo que arde no altar, e há outras igrejas que simplesmente estão na terra para angariar, para se levantar sobre a terra em nome do Senhor Jesus. Então, vamos ficar atentos à vontade de Deus alinhada à nossa vontade. Então, a nossa vontade também tem que se alinhar de Deus. Ou seja, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Me revela, me mostra. Amém? Isso é particular, é o seu joelho lá dentro do seu quarto. Já o pastor, ele fica de longe observando. Se Deus falar alguma coisa com o pastor, ele vem e fala com a pessoa para alinhar até mesmo aquela oração que ela está ali tratando diante de Deus. Amém? Fé é de particular interpretação, fé é íntima. Às vezes nós estamos ali numa fé coletiva dentro da igreja, com o propósito de ouvir a palavra de Deus, mas quando nós chegamos na nossa vida pessoal, nós temos que ter o nosso resultado espiritual vindo de Deus. Então, fé é particular. Às vezes o marido e a mulher vai conversar a respeito de algumas direções de fé, mas no fundo, muitos vão orar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Amém? Vai haver a comunhão entre o marido e a mulher, que agora é uma só carne, só corpo, só espírito. Mas tem coisa que ainda ora diante de Deus e fala, Senhor, o que eu faço para crescer nessa área? Pai, o que eu faço para esse comércio vingar? Então, a fé ela é particular. A fé ela é de particular interpretação. A oração ela é própria. A oração ela não é coletiva, a não ser quando nós fazemos uma oração coletiva em um determinado objetivo. Mas a fé ela é particular. Então, o joelho é particular. Amém? Às vezes a mulher não ora, o marido ora. Aí ele fala, por que você não ora? Não, você fica na sua, vai orar em nome do Senhor Jesus e deixa Deus levantar aquela mulher em espírito. Semelhantemente, a mulher ora, o marido não ora, deixa a mulher orar e no momento certo, até mesmo pelas petições dela, o marido também vai se levantar. E quando eu falo se levantar é em espírito, que na verdade para se levantar em espírito tem que ajoelhar. Amém? Tem que dobrar o joelho, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, graça e paz, vamos entender e alinhar o nosso desejo do nosso coração diante de Deus, para o próprio Deus nos dar a direção do que fazer. Amém? E agindo Deus, quem impedirá? Se Deus for por nós, quem é que vai ser contra? Nem demônios, nem Satanás, nem principado pode ser contra a vontade de Deus sobre a terra. Amém? Mas Deus só vai cumprir a vontade dele alinhada ao seu coração. Então, você que tem que abrir o seu coração diante de Deus, para que Deus traga à existência o que não existe na sua vida. Graças a Deus, graça e paz, aleluias, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.